Em vários vídeos meus, eu falei sobre John Kenneth Galbraith. Eu sei que ele é um economista liberal, mas ele é de uma cepa totalmente diferente dos que apareceram por aí depois da Segunda Guerra Mundial. John Kenneth Galbraith é alguém que merece ser lido e merece ser discutido, e provavelmente por isso, hoje em dia, ele quase não é nenhuma das duas coisas, mas eu quero fazer umas considerações aqui importantes. No dia 27 de janeiro de 2025, faz poucos dias, portanto, um dos economistas que eu afirmo já há muito tempo ser fã, admirador, Sergei Glaziev, ele fez uns comentários que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sergei Glaziev é o ministro da Integração e Macroeconomia da União Econômica Euroasiática. E ele fez algumas observações sobre a ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do dia 23 de janeiro sobre criptomoedas, certo? No canal dele no Telegram, chama Glaziev para Pessoas Pensantes. E ele fez esse comentário, como eu disse, no dia 25. Um elemento do contexto esclarece o trecho de seus comentários abaixo. A proposta do governo russo aos ministros das finanças dos BRICS, na cúpula dos BRICS de 2024 em Kazan, que apresentou um novo sistema de pagamentos comerciais, propondo usar uma moeda blockchain como uma unidade de conta, não como unidade de valor. Não é a moeda dos BRICS, é uma unidade de conta, unidade contábil, criada e gerenciada por bancos centrais. A proposta da ordem executiva de 23 de janeiro pela Casa Branca, todavia, contudo, entretanto, porém, não obstante, envolve o uso de múltiplas moedas blockchain, cada uma com uma reserva de valor, criada e gerenciada por empresas privadas não regulamentadas, ou seja, criptomoedas. É o próprio John Kenneth Galbraith, nesse livro que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, A Era da Incerteza, discute muitos aspectos de economia política, economia de verdade, certo? Tanto do lado do liberalismo clássico, quanto do lado do marxismo. É uma obra que eu recomendo a vocês imensamente terem, ou pelo menos lerem. Essa que eu ganhei de presente do Arnaldo Val. Agradeço imensamente. Estou relendo com muito prazer, com muita alegria. Mas eu quero continuar discutindo os termos do Glaziev. Ele afirma o seguinte: para o sistema financeiro do dólar, essa inovação pode ter consequências fatais. O que me lembra um artigo chamado Fatal Dependence, do David P. Morgan. Alertou Glaziev na tradução de parte do seu original russo. Abre aspas. Se antes dessa decisão a pirâmide financeira do dólar estava perdendo estabilidade, principalmente devido a uma diminuição da demanda externa por instrumentos em dólar, ou seja, desdolarização, agora a demanda doméstica também cairá, à medida que o mercado de criptomoedas se expandir. Junto com o risco crescente de colapso da pirâmide financeira do dólar, isso inevitavelmente minará as fundações financeiras do Estado americano. Ao contrário da crença popular de que o dólar é emitido por organização privada, o Sistema de Reserva Federal, Federal Reserve, esse processo é regulado em detalhes por lei e 95% da emissão do dólar é realizado para a compra de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, a fim de financiar o déficit orçamentário do Estado. Aliás, nós falamos muito sobre isso, né? E mais amplamente, toda a economia norte-americana. Esse sistema financeiro já instável pode entrar em colapso sob o ataque de uma avalanche de criptomoedas. O que aconteceu na Argentina com o Milei demonstra isso de maneira cabal. Mas voltando, de criptomoedas emitidas descontroladamente. Ao mesmo tempo, ao privado Federal Reserve dar a oportunidade de emitir um dólar digital, Trump limita a circulação do dólar ao sistema bancário existente, não permitindo que o dólar circule em um sistema alternativo de contabilidade distribuída. Cara, as consequências disso são brutais. Deixa eu concluir meu raciocínio aqui agora, não mostrando a capa do livro. Vocês estão vendo essa carroça?
uma carroça muito antiga, ela está estragada, arrebentada. E do outro lado dessa cerca nós temos uma mula, que também já está com quase 20 anos, ela não tem força. A mula que vocês não estão vendo, mas essa carroça que não tem mais condições de uso, ilustra muito bem isso que nós estamos falando. Deixa eu explicar para vocês. Esse esquema de mula velha, mas carroça que não funciona mais há muito tempo, essencialmente é a economia norte-americana, certo? A economia norte-americana. O país, há cerca de 40 anos atrás, na verdade há quase 50 anos atrás, ainda no governo Jimmy Carter, escolheu não produzir, escolheu abandonar a mula e abandonar a carroça e investir numa economia financeira, certo? Se desindustrializar. Os Estados Unidos escolheram se desindustrializar, essa é a verdade. Os Estados Unidos da América acharam que seria uma ideia inteligentíssima transferir toda a produção industrial para o norte do México, as maquiladoras, e para a China, para a Ásia, e ficar só com a contabilidade. Na ideia genial desses caras, eles pegam as fábricas, transferem para o norte do México, para o sudeste da China, produzem a um custo muito barato, vendem para os próprios norte-americanos, impedem que os salários cresçam para aumentar o lucro das empresas. Com o lucro das empresas aumentando, eles acreditam, ou acreditavam, que o produto vai aumentar sempre. Mais do que isso, a maneira deles acabar com a luta de classes nos Estados Unidos foi simplesmente acabar com a das classes, a classe trabalhadora, transferindo o trabalho para outros países. Desde então, se você soma isso ao fato de que os impostos para as empresas, principalmente as grandes e para as pessoas ricas, são cada vez menores nos Estados Unidos, enquanto os impostos para a classe média, para as pequenas empresas, para os trabalhadores não diminuem, então você tem uma brutal concentração de renda nos Estados Unidos da América, em prol de um número cada vez menor de pessoas. Todas as crises que acontecem, o que aconteceram nos Estados Unidos, os Reaganomics, a crise da dívida, você teve a crise imobiliária, antes disso a crise, asiática, que tem profundas conexões com o que aconteceu nos próprios Estados Unidos. Então, essas crises, todas elas, foram concentrando cada vez mais riqueza na mão de um número cada vez menor de pessoas. Foi assim que, na primeira edição da revista Forbes, havia 90 bilionários. Isso em 1987. Na edição do ano passado, depois de 37 anos, em 2024, havia 2.781. Os 2.781 bilionários concentram atualmente um número enorme da riqueza humana. Estima-se que esses 2.781 concentrem pelo menos 60% da riqueza do planeta Terra. E, esses bilionários têm mais dinheiro do que os 5 bilhões de pessoas mais pobres do planeta somados. Essa é uma concentração de renda que a humanidade nunca conheceu. Nunca conheceu. E qual que é a utilidade de um bilionário? Nenhuma. Nenhuma. Eles não servem para absolutamente nada. São seres absolutamente inúteis, que só parasitam a riqueza do planeta Terra. E se a proposta do Trump for levada adiante, ela está sendo e será levada adiante, a concentração de riqueza em prol dos bilionários, principalmente os bilionários norte-americanos e ocidentais, vai aumentar ainda mais. E o sistema econômico dos Estados Unidos, que já está caótico, vai ficar ainda mais imprevisível. Porque, na verdade, o que o Trump propôs, e é isso que o Glaziev está comentando, na prática é que os bilionários possam emitir a própria riqueza. O dólar já está sendo terrivelmente enfraquecido no exterior. A partir do momento que os bilionários puderem emitir as próprias criptomoedas, vai também ser enfraquecido internamente. E o dólar fraco é o fim dos Estados Unidos. A grande questão é que muita gente pensava
que seriam os BRICS, que seriam os árabes, que seriam os chineses que enfraqueceriam o dólar. Não. São os próprios bilionários norte-americanos que estão matando a galinha dos ovos de ouro que eles têm para fazer uma galinhada só para rico. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, honestamente. Eles estão cavando o buraco no qual eles mesmos serão enterrados. E é sobre isso. Muito obrigado. Compartilhe, por gentileza, curta. Nós vamos tentar escrever um artigo sobre isso. Eu vou criar o meu próprio site, a verdade é essa. Não dá para escrever em site progressista, porque eu não sou um progressista. Eu sou um anarquista de esquerda. Então, eu estou vendo com o camarada Kid, a gente vai ter um espaço para escrever aquilo que nós acreditamos. Espero contar com vocês.